Vamos para a palavra de Deus. Você que trouxe, abra ela lá em Lucas capítulo 5. Quem estava domingo na igreja? Quem não estava domingo na igreja? Levanta a mão assim. Pode levantar, ninguém vai brigar com você não. Onde é que você andava, hein? Onde é que você andava? Me diz. Domingo nós começamos a ministrar essa palavra e nós vamos terminá-la hoje pela graça do Senhor, amém? Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Pai, bendita é a tua palavra, bendito é o teu nome, e a nossa dependência de ti, Senhor, é total. Nós dependemos da tua instrução, nós dependemos do Senhor. O ar que respiramos é dependência do Senhor, é graça do Senhor para as nossas vidas. A saúde que temos, tudo, Senhor, e o propósito teu nas nossas vidas, ele se cumpre quando nós entendemos a tua palavra. Então eu te peço, Senhor, revela-nos hoje a tua porção de graça, de sabedoria, de palavra que procede do teu trono, a tua vontade para cada um de nós que estamos aqui hoje. Senhor, estamos aqui porque assim o Senhor designou. Este é o teu propósito, que nós saímos daqui, Senhor, com uma boa porção da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Então no domingo a gente começou a falar desse texto e ficamos o culto inteiro falando muito acerca da geografia, da topografia, dos sinais da região da Galileia, da cidade de Cafarnaum, do mar da Galileia, que são também apontamentos proféticos que comprovam por que Jesus escolheu essa região. Então nós falamos muito sobre isso e se você não ouviu a mensagem, você pode pegar lá no YouTube, e o texto da mensagem é Basta uma Palavra. E eu terminei a mensagem no ponto que eu vou começar a pregar agora, falando sobre o fato de que a multidão comprimia Jesus Cristo para ouvir a palavra de Deus. A razão pela qual a multidão comprimia, a razão pela qual a multidão perseguia, ia até Jesus Cristo, era para ouvir a palavra de Deus, não era outra coisa. Jesus estava começando o seu ministério, Jesus estava começando a manifestar o seu poder na terra. Nós sabemos que ele é o Messias, que ele é o Cristo de Deus, mas para o povo, ele era um profeta, ele era alguém que estava levantando-se com uma palavra, e o povo queria ouvir a palavra de Cristo. Não havia tietagem, não havia idolatria, não havia nenhuma outra razão para eles estarem próximos do Senhor, senão para ouvir única e exclusivamente a palavra de Deus. E como igreja, nós temos que ter esse conceito muito bem estabelecido dentro de nós, porque senão nós vamos erguer altares para homens. É muito triste quando você vê que as pessoas começam a idolatrar homens, começam a trazer a sua expectativa, a sua esperança
se torna dependente da palavra de um homem. Às vezes você vê isso acontecer com um pastor numa igreja, você vê isso acontecer com um grande líder numa nação. Ele passa a ser idolatrado, a sua palavra passa a ter poder e não mais a mensagem. O poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Não importa o mensageiro, importa a mensagem. Não importa quem pregue, importa que quem está pregando a mensagem que é mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem poder. A gente sabe que o Senhor estipula homens, que o Senhor estipula autoridades, um anjo na igreja, a gente sabe de tudo isso. Eu sei, por exemplo, da minha responsabilidade. Mas às vezes o que me chateia é perceber que algumas pessoas, graças a Deus, aqui isso não é muito forte, mas eu já fui em igrejas que quando o pastor da igreja não pregava, as pessoas se levantavam e iam embora. Misericórdia mesmo. Isso é terrível. E você pensa que isso não acontece? Isso acontece, porque a pessoa não está buscando a palavra de Deus. A pessoa está buscando alguém para falar a ela uma palavra. E se a gente não perceber isso, se a gente não entender isso, a gente vai perder as oportunidades, porque às vezes Deus fala conosco de maneiras inusitadas. Deus falou com um profeta através de uma mula. Às vezes Deus pode falar conosco através de alguém que a gente nem imagina. Pode usar alguém que a gente nem imagina, mas se a gente está condicionado a voz de Deus, condicionando a voz de Deus a uma pessoa específica, nós corremos o risco de perder grandes experiências com o Senhor. Eu já tive oportunidades de Deus falar comigo de maneiras assim, muito, até engraçadas, porque eu fico atento à palavra de Deus, não a quem está falando. Às vezes Deus usa quem você nem imagina e Ele te traz uma palavra de Deus. Então nesse conceito, nesse entendimento, o que é importante? Nós conhecermos a palavra de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber quando ela está sendo pronunciada, seja ela por quem for. Se você não conhecer a palavra de Deus, você corre o risco de ser enganado pelo Espírito. Hoje eu estava lendo isso. Hoje eu estava vendo algumas coisas referentes à igreja no Brasil e a gente percebe como tem pessoas com um espírito enganoso. E Paulo vai dizer, se eu não me engano é aos Colossenses, aos Tessalonicenses, agora eu não me lembro qual é a carta, me ajuda aí, pastores que estão na igreja. Cochichar aí, foi você, Thomas? Não? Qual que é? Tessalonicenses ou Colossenses? Paulo fala em uma das suas cartas, ele fala sobre o espírito do anticristo, que vai se levantar nos últimos dias. E esse espírito ele usará de toda forma de engano, porque ele foi dado um poder sedutor. E as pessoas cairão nesse poder sedutor porque rejeitaram a verdade que lhes foi anunciada. Quem é a verdade? Quem é o verbo? Ele é a palavra. A palavra de Deus é Cristo. Só que as pessoas rejeitando a palavra, rejeitando a verdade, ou seja, não conhecendo, o que é rejeitar? É não querer saber, não querer conhecer, sendo que ela está liberada, ela está dada a todos nós. A palavra de Deus é acessível a qualquer um. E para aquilo que você quer fazer na sua vida, existe uma palavra de Deus específica. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a área da sua vida? Existe uma palavra de Deus específica.
Ah, mas eu não sei como procurar. Mas alguém conhece a palavra, então senta com alguém, pega a Bíblia Sagrada e vamos procurar. Mas procure a palavra de Deus, porque nesses últimos dias muitos se levantarão com o espírito sedutor, enganoso, enganando a muitos e muitos. E aí você percebe que existe um espírito de falsa profecia, um espírito anticristo dentro da igreja, e essas igrejas lotadas, muitas delas. Será que você nunca parou para pensar nisso? Será que você nunca se revoltou com isso? Você fica pensando, meu Deus, como é que pode? Dinheiro para fazer as coisas acontecem. É o espírito que nos últimos dias, que vai enganar a muitos, não vai enganar poucos. Mas você não vai ser enganado, porque você está tendo uma revelação da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Vá até onde você puder, faça o que você puder fazer para ter a palavra de Deus, para ouvir a palavra. Essa multidão, ela se comprimia. Às vezes isso significa esforço, dedicação, contratempos, oposição. Você imagina uma multidão de todos os lados cercando para buscar a palavra, e às vezes a gente se esforça, enfrenta contratempos, oposições para tantas coisas, mas para a palavra de Deus, basta alguém muitas vezes dizer que está falando em nome de Deus e a gente já logo acredita. Tem gente que não pode ver um ex que diz o Senhor, já bota a cabeça embaixo assim, ó, da mão, vai, fala. Cuidado, porque nem sempre pode ser palavra de Deus. A Bíblia chama os bereanos que ouviam Paulo pregar de nobres. E por que eles eram nobres? Porque Paulo, não era o Fernando, era Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando, e a Bíblia diz que eles consultavam para saber se tudo aquilo que ele está pregando era verdadeiro ou não. Hoje nós somos uma igreja que nem Bíblia a gente carrega, e olha que a Bíblia a gente pode carregar no celular, não precisa mais carregar no papel embaixo do braço, dizendo assim, ó, como eu sou santo. Mas a gente não carrega, a gente não busca saber. Sabe o que é sabedoria? É você ouvir tudo atentamente e depois consultar, será que é isso mesmo? E aí você vai procurar e você vai descobrir que é ou não. Se é, você fica. Se não é, você lança fora. E se for, você pesquisando, você ainda terá um acréscimo, porque o Senhor continuará falando com você. Busque isso. Vamos crescer nisso. Vamos buscar a palavra. Esse povo, ele buscava a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele percebeu que ele estava sendo muito assediado, ele precisava ensinar o povo e não dava mais condições, ele viu à beira da praia 2 barcos deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Primeira coisa, a Bíblia diz que os barcos foram deixados, os barcos não foram abandonados. Os barcos não foram largados, os barcos foram, não é estacionados que fala para barco, né? Atracados. Os barcos estavam ali atracados, deixados. Note que foi uma noite de frustração, foi uma noite de decepções. Quem pesca aqui? Quem gosta de pescaria? Eu gosto. O problema é que eu não pego nada. O meu professor é o Marlon, a gente se torna semelhante ao nosso mestre. Não está aqui, não posso falar mal dele hoje. Mas é uma frustração terrível, porque você prepara tudo, você compra vara, agora vai, anzol, e isca artificial,
e não sei o que, e caixinha, e aí você arruma confusão com a mulher porque ela não quer que você vá, e aí você vai pescar, chega lá não pega nada, é uma frustração, e é uma pesca meramente esportiva. Agora você imagina quem vive disso, gente. Você imagina quem depende disso para colocar comida na mesa, para realizar os seus sonhos. A pescaria para Pedro é o teu trabalho, é a tua profissão. Talvez você esteja vivendo semelhantemente a Pedro. Já está há alguns dias ou algum tempo frustrado porque na tua área as coisas não estão acontecendo. Na tua área as coisas não estão fluindo, todos os projetos, todos os sonhos, quem sabe na tua área você já teve grandes pescarias, você já realizou grandes coisas, e agora nesse momento é frustrante porque o Brasil está em crise, porque o mercado está difícil, porque a concorrência está desleal, porque a escassez está aí. Antigamente era você, o seu barco e pouca gente, agora todo mundo inventou de pescar, porque a gente vive numa sociedade que quando uma coisa dá certo, parece que todo mundo migra para aquele negócio. E assim era a realidade de Pedro. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele não abandonou, ele deixou. Não deu certo hoje, mas eu não vou abandonar. Não deu certo agora, mas eu não vou desistir. Tem horas que é necessário dar um passo atrás, tem horas que é necessário estacionar algumas coisas, mas isso não significa abandono. Talvez para economizar seja necessário, talvez você tenha um sonho, alguma coisa que você queira fazer, não é o momento, o tempo, o mar não está para peixe, mas não joga fora o barco. Não queima o barco para fazer uma fogueirinha, não inventa outra coisa agora nesse momento, não tome uma atitude sem certeza, só porque você está aflito, porque agora não está dando certo. A vida é cíclica, agora pode não estar dando certo, mas haverá um tempo de sorrir. A Bíblia diz que há tempo e propósito para todas as coisas debaixo dos céus, tudo o que acontece nos céus, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de semear, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de fazer pazes, tempo de arrumar confusão, até para isso tem tempo. Então vai chegar um tempo que esse teu barco vai voltar a pescar de uma maneira produtiva, abundante. Os barcos não estavam largados, os barcos estavam deixados, ou seja, atracados. Foi frustrante, deixa ali. E uma coisa interessante, a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. Essa é a grande marca do cristão, é a resiliência. A palavra resiliência, ela tem a ver com a borracha que se deforma e volta à forma original. Você imagina lá em casa tem brinquedos de borracha, boneca de borracha, carrinho de borracha. Você pode pegar, às vezes eu pego os brinquedos, amasso e deformo eles inteiros. Quando eu solto, ele volta para a forma original. Ele volta a ser o que ele é, mesmo que ele tenha sido deformado por um tempo. Assim a vida faz conosco muitas vezes. Só que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E o Espírito Santo de Deus te faz resiliente. A vida pode te amassar muitas vezes, pode te deformar muitas vezes, mas soltando você vai voltar à forma original. Era exatamente isso que Pedro estava fazendo. As coisas não vão se acabar quando você estiver sendo amassado. Você é resiliente, você vai voltar à forma original. Pedro estava dizendo o seguinte: eu vou para a próxima, daqui a pouco, hoje não está para peixe, o mar está lá, o barco está lá, mas eu vou deixar as redes limpas, porque vai que o mar muda, vai que o tempo vira, vai que a coisa acontece, está aqui. Isso é resiliência, isso é se preparar para a próxima, isso é continuar acreditando, e é isso que nós crentes precisamos fortalecer em nós, porque às vezes nós vemos o povo no mundo, sem a fé que a gente tem, sendo mais resilientes que nós somos. Às vezes você vê pessoas que não professam a fé que a gente professa, mas você vai falar com eles, eles estão acreditando.
E nós, com a certeza da promessa e da palavra do Senhor que não volta vazia, às vezes estamos confusos, que aprendemos a estabelecer datas. Às vezes a nossa oração é: Senhor, eis que te digo que tem que ser assim, que vai ser nesse tempo. Eu determino. Alguém aqui já fez a oração eu determino? Eu já fiz. Determina para o Senhor, eu determino. O Senhor está dizendo para você: vai lavar tuas redes, deixa a tua rede limpinha. Porque a qualquer momento eu posso passar aí pela tua vida. E eu sou um Deus de ordem. O que a Bíblia diz? Que Deus é um Deus de ordem, de decência, de organização. O que Pedro estava fazendo era reorganizar-se. Não deu certo, a sujeira está estabelecida, certo, só pegou cacareco no fundo do mar, não veio um peixinho, mas eu vou deixar limpo, eu vou deixar em ordem, porque o meu Deus é um Deus de organização, de ordem. Às vezes o diabo na nossa vida é só uma desordem. Ele gosta da desordem, e às vezes ele quer colocar no teu coração esse espírito desorganizado. E aí você vai deixando tudo jogado, você vai perdendo a alegria de fazer as coisas, e daqui a pouco a tua vida você não consegue entrar em casa, porque a casa já está virada também um balaio de gato. E aí diz: pastor, tem um espírito ruim lá em casa. Às vezes uma faxina resolve todo o problema do diabo que está dentro da tua casa. É ou não é? Um banho não renova as nossas forças? Está lá com o cabelo assim, todo avacalhado, todo sujo, toma um banho. O que é isso? É organização, é limpeza, é lavar as redes. Assim espiritualmente é com as nossas coisas, com tudo que a gente tem. O que Pedro estava fazendo era lavar as redes, e a Bíblia diz que Jesus, passando e vendo 2 barcos, entrou no barco que era de Simão, e pediu-lhes para que eles afastassem o barco da praia, para que ele pudesse pregar e ensinar o povo. O interessante é que havia 2 barcos, possivelmente havia mais barcos, e Jesus entra no barco de Pedro. Por quê, hein? Por que Jesus entrou no barco dele e não no meu? Por que a hora dele chegou primeiro que a minha? Por quê? Eu tenho alguns pensamentos. O primeiro deles é referente a total e suficiente soberania de Deus. A gente precisa se submeter à soberania de Deus. Deus abençoa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quiser. E a nossa função é se alegrar com os que se alegram, porque o Deus que é pai dele é meu também. E se Deus resolveu abençoá-lo antes de mim, Deus tem uma razão pela qual o abençoou antes de mim. Não significa que eu também não serei abençoado, e é por isso que eu glorifico a Deus na vida dele, porque o meu Deus é bom para ele como é bom para mim. Isso é o que Jesus ensinou, mas o nosso coração às vezes se volta contra. Às vezes vem aquela inveja santa. A gente precisa entender que Deus não erra quem Ele abençoa. Deus nunca errou quando te abençoou. Ele te abençoa porque Ele ama a sua vida. Ele te abençoa porque Ele acredita em você. O maior investidor de todo o universo chama-se Deus. E se Ele investe em ti, Deus não joga dinheiro fora. Ele investe em ti porque Ele sabe que você é rentável.
Ele investe em você porque Ele sabe que você vai dar certo, como Ele investe no outro também, apesar que a gente não consegue enxergar. Quando você lê o texto logo de cara, vamos olhar para Pedro, porque Pedro era um cara complicado, igualzinho nós somos também. Pedro era um cara afoito, Pedro era um cara meio religioso. A gente vai vendo isso na história de Pedro. A gente vê que Pedro, ele tinha umas falhas de caráter. Ele negou Cristo, ele arrancou a orelha de um servo chamado Malco. Ele certa vez estava, isso depois já do Espírito ter descido, dele já ser levado cheio do Espírito Santo, Cristo já ter subido, ou seja, o Pedrão apóstolo que a sombra curava. Deus deu uma visão a ele para que ele matasse os animais impuros e comesse, fazendo referência a ele pregar aos gentios, e ele, não, eu nunca toquei em nada disso, não vou tocar nisso. A Bíblia diz que certa vez, Paulo enfrentou Pedro face a face, porque Pedro estava sendo hipócrita, porque enquanto os judeus não haviam chegado, Pedro comia com Paulo e com os gentios, e quando os judeus chegaram, Pedro disse, não, agora não quero mais nada disso aí não, de modo que até Barnabé seguiu a hipocrisia, e Paulo se levantou e disse, o que está pensando, cara? Pedro? Então, se a gente for procurar defeito na vida das pessoas, para reclamar a Deus, por que Ele está abençoando a vida dela, nós vamos encontrar, quem procura acha, nós vamos encontrar. E quando a gente lê o texto logo de cara, a gente percebe, a gente não entende por que Jesus escolheu, nós vamos entender lá na frente. Então espera, porque se o Senhor está abençoando alguém, espera, porque lá na frente você vai perceber por que Deus está abençoando. Glorifica a Deus pela vida dessa pessoa, porque possivelmente a bênção dele vai transbordar sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Jesus pega e entra no barco de Pedro, e diz a Bíblia que Jesus pede, e pediu-lhes, significa que Pedro não estava sozinho. Isso é muito importante também. Nos dias maus, não ande sozinho. Nos dias bons, você vai precisar de gente também do seu lado. Lá fora tem um ditado que diz assim, antes só do que mal acompanhado. Eu já procurei na Bíblia muito assim, alguma referência para ver se isso tem base bíblica, eu não encontrei. O que a Bíblia ensina é que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias fortalecem os bons costumes. Então, o que a Bíblia está ensinando não é você andar antes só do que mal acompanhado. A Bíblia está ensinando você a andar bem acompanhado, mas não andar sozinho nunca. Porque Jesus não andava sozinho. Jesus sempre estava do lado de pessoas. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Que nós temos um sumo sacerdote a quem nós podemos confiar, porque ele em tudo foi tentado, porém sem pecado, ele não pecou. E uma das razões que lhe ajudou a não pecar foi não andar sozinho. A Bíblia diz que Jesus só ia para lugares solitários para orar. Era o único momento que a Bíblia mostra que Jesus ia para lugares solitários, para orar. Momentos que ele tinha de total devoção e entrega ao Senhor. Nesses momentos, nem nesse momento ele estava sozinho. Porque quando você ora, anjos te cercam, o Senhor te cerca, o Espírito Santo está com você, a palavra de Deus está com você. Se tem um momento que você está cercado e acompanhado, é quando você está orando. E todos os outros momentos naturais da sua vida, ele estava acompanhado. Eu não sei com você, mas comigo os momentos que mais me dá vontade de fazer bobagem é quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, vem os maus pensamentos. Quando eu estou sozinho, a mente viaja. Então, uma das razões que eu utilizo para me proteger é não andar sozinho, sempre andar com pessoas do meu lado. E tem muito crente andando sozinho, achando que é o cara.
se isolando. A Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, aquele que se isola é insensato e se insurge contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Jesus entrou no barco de Pedro e pediu-lhes, o Pedro estava acompanhado. Hebreus 10 vai dizer que uma das formas de nós andarmos sozinhos é nós termos comunhão com a igreja, a congregação. Não deixemos de congregar, ainda mais quando nós percebemos que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus. Que antes da sua volta, coisas terríveis vão acontecer. O amor vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar, a apostasia vai tomar conta. E aí a Bíblia diz, você quer se proteger de todo o mal que está para vir na terra? Não ande sozinho, mas procuremos congregar e fortalecer uns aos outros, ainda mais quando nós percebemos que o dia se aproxima. Fortalecimento espiritual, emocional, fortalecimento está na unidade de uma igreja, de um povo, de uma família. O que o diabo faz para destruir a vida de alguém? Divide, porque reino dividido não subsistirá, não existirá. Então quando ele quer destruir a família, ele divide o casal. Marido vai para um canto, mulher vai para o outro. Agora ele vai dormir num quarto lá sozinho, ela dorme no outro quarto sozinha. Ele come sozinho, ela come sozinha. Ele pensa sozinho, ela pensa sozinha. E foi assim que a Evinha comeu a frutinha, porque estava sozinha. Então ande acompanhado, ande junto com pessoas que professam da mesma fé que você professa, conselhos bons de pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar que você está caminhando. As más companhias corrompem os bons costumes. Afaste-se das más companhias, mas procure boas companhias que fortaleçam todos os valores e princípios que você carrega. Quais são os seus valores? Você tem aí, eu sei que você tem, o Senhor colocou dentro de você, a tua família colocou, você carrega princípios fundamentais, essenciais para você viver, para você ter uma vida. Tem pessoas que carregam esses mesmos princípios. Ande com essas pessoas e você vai se fortalecer. É sempre assim. O que diz a Bíblia no Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Às vezes a gente está buscando conselhos, quando busca de fora, de pessoas que não professam, que não acreditam, que não confiam, que não carregam o que você carrega. O Senhor está dizendo para você, ande junto de pessoas que estão caminhando junto com você, para o mesmo lado. Pedro estava frustrado com um monte de frustrados, mas todos eles tinham o mesmo sonho. Eles eram pescadores, eles estavam trabalhando, eles tinham valores, eles estavam lavando as redes. A Bíblia diz que Tiago e João, que eram sócios, nesse texto que nós lemos não diz, mas lá no texto de João, se eu não me engano, a Bíblia diz que Tiago e João, enquanto Pedro lavava as redes, Tiago e João consertavam as redes, que as redes também se estragaram. Então na companhia a gente fortalece o nosso trabalho. Não deu nada, mas a gente precisa se reinventar, se arrumar, porque na próxima vai dar. Mas a rede rasgou, então faz assim, eu vou lavando, você vai consertando. Você só faz isso quando você tem unidade, quando você tem comunhão, quando você está andando com pessoas que querem o mesmo propósito que você. E quando você tem comunhão, quando você tem unidade, quando você tem um alvo, quando você caminha para o mesmo lugar, com valores e princípios do reino de Deus, com pessoas que professam, que creem, a Bíblia diz que nesse lugar, bênção do Senhor é derramada. Quão bom e quão suave é que os irmãos têm união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão.
pela gola das suas vestes, ou seja, uma bênção vai ser ordenada, e a gente vai ver isso acontecer aqui no texto. Uma bênção poderosa vai ser ordenada, só que Deus não quebra princípios. Todo o princípio começou pela unidade, eles estavam ali, frustrados, mas juntos. Às vezes a gente se frustra quanto à igreja, tem muita coisa que a gente quer fazer e não consegue fazer. Vamos abandonar tudo? Não, vamos lavar as redes, vamos consertar o que precisa ser consertado, vamos aguardar a próxima oportunidade, mas vamos continuar juntos? Vamos continuar no mesmo propósito? Lá na tua casa, nem tudo vai dar certo, mas vamos continuar juntos, vamos se unir num propósito? Vamos juntar forças? Nesse lugar, Jesus gosta de estar. Eu acredito que Jesus ia andando pela praia, viu uns barcos lá abandonados, outros todos avacalhados, viu um povo murmurando, mas aí de repente ele viu 2 barcos, estava lá os caras lavando a rede, o outro consertando, quem sabe bem chateados, porque o ser humano é assim, mas ali na deles, quieto, acreditando de alguma forma. Jesus, eu vou entrar nesse lugar aí, é nesse lugar que eu vou entrar, eu gosto disso. E a Bíblia diz que Jesus entrou e pediu. Jesus não mandou, Jesus pediu que afastasse o barco para que ele pudesse pregar. Quem aqui acredita que tudo que tem foi Deus que lhe deu? De tudo que Deus te deu, Ele não vai te obrigar a você devolver nada para Ele, porque Ele te deu. Eu já fui em cultos, e de repente eu ouvi assim, Deus está me mostrando que tal pessoa vai fazer isso, fazer aquilo, dar isso, dar aquilo. Às vezes o culto parece mais um leilão do que uma adoração. Vai dar tanto, o outro vai dar tanto. Como se Deus estivesse exigindo, dando ordens. O espírito do Evangelho não é exigir. O espírito do Evangelho é despertar em nós generosidade, que é um ato voluntário. A Bíblia diz no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desceu, que eles vendiam as coisas que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos para distribuir para a igreja. A Bíblia mostra isso em Atos 2, 3, 4. Que eles faziam isso, que de modo que não lhes faltava coisa alguma, porque tudo aquilo que eles tinham, eles compartilhavam entre si. Os que tinham mais, dividiam com quem tinha menos. Eles faziam isso, mas você não vê uma ministração dos apóstolos exigindo que isso fosse feito. Era um processo voluntário do Espírito pedindo a cada um, e não de alguém dando ordens exigindo que fosse feito. Tanto era voluntário que Ananias e Safira morreram por causa disso. Porque diz a Bíblia que um homem muito justo chamado José, ele vendeu uma terra que tinha e trouxe. E aí Ananias e Safiras, ao ver isso acontecer, se encheram de orgulho e disseram, vamos fazer também, né? Está todo mundo fazendo, vamos se aparecer. Porque tem gente que a oferta dele é para aparecer. E aí ele fez isso. Só que a Bíblia diz que quando eles venderam, que pegaram o dinheiro, eles pensaram, não, vamos pegar uma parte, a outra parte a gente dá. Quando eles foram entregar, Pedro disse a eles assim, a oferta que vocês estão dando não era de vocês? A terra não era de vocês? Ninguém lhes pediu nada, então por que vocês estão enganando a Deus? Ninguém ordenou que vocês trouxessem, por que vocês estão enganando a Deus? Por causa disso vocês vão morrer. Perigoso isso. Às vezes a gente está orando para o Espírito estar mais próximo da gente, mas quanto mais próximo o Espírito está, quem mais é dado, mais é cobrado. E por causa dessa hipocrisia, eles acabaram morrendo, porque Deus não ordenou, Deus não mandou dar. Jesus pediu. E o interessante é que Jesus já os conhecia, porque quando você lê o texto de cara assim, você pensa que parece que Jesus está vindo, nunca viu eles e entrou no barco e disse,
afaste. Não. No capítulo 4, Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Os discípulos já conheciam, é que Jesus ainda não tinha chamado eles para o apostolado, mas eles já conheciam quem era Jesus. Jesus já havia curado, já havia entrado na casa de Pedro, já tinha passado, já estava andando por ali, já uma multidão já o conhecia. E Jesus entra e pede. E aqui mais um princípio se cumpre. O que Jesus pede para ele? O barco emprestado. Que barco era esse? O barco vazio. O barco falido. O barco sem nada dentro, o barco da frustração. Porque um princípio precisa se cumprir. Quem é fiel no pouco, será no muito. Em Lucas 16, Jesus, contando a parábola do administrador desonesto, ele disse: aqueles que forem desonestos no pouco, também serão desonestos no muito. E se vocês não são dignos de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Os filhos do mundo têm mais prudência no trato uns com os outros que os filhos da luz, porque eles compartilham do pouco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós estamos deixando de viver as grandes coisas do Senhor na nossa vida, porque a gente está sempre planejando, no dia que o Senhor fizer algo grande, o Senhor pode contar comigo. No dia que a minha vida mudar, eu preciso ler a Bíblia toda, eu tenho que ler a Bíblia toda, porque eu sinto do Espírito, o Espírito está me incomodando. Aí ele diz que o Espírito incomoda. Já viu que o Espírito Santo mais chato que fica incomodando? Deus me livre, o Espírito incomodando as pessoas. Mas é uma força de expressão nossa. Quando a Bíblia diz que Ele é consolador, conselheiro, ajudador, e a gente está incomodado com o Espírito Santo, porque eu tenho que ler a Bíblia toda, e Deus está dizendo: começa a ler um versículo por dia, que já está bom. Você não está lendo um versículo por dia. Às vezes você diz: quando Deus me abençoar, que eu tenho aquela grande empresa que está nos projetos, que é sonho do Senhor, nós vamos fazer cultos devocionais, todos os empregados, nós vamos fazer pelo menos uma vez por mês um culto de primícias ao Senhor, para glorificar a Deus. E o Senhor está dizendo: hoje está só você e a empregada que vem 2 vezes por semana para limpar essa sala bagunçada aí, e você não dá a mão para ela para orar, para abençoar a semana. O Senhor não está pedindo muito, o Senhor está pedindo pouco de nós. O que custa ceder o pouco que o Senhor está pedindo? É no pouco que nós vamos chegar no muito. É fazendo um pouquinho todo dia, que um dia nós teremos muito. É todo dia um pouquinho de oração, ainda que seja aquela oração rápida. Não se culpe por causa disso. O teu barco está pequeno, o teu barco está frustrado, mas Jesus está nele. Jesus está dizendo: me dá um pouquinho desse teu barco aí, só para eu ensinar o povo através da sua vida, porque o teu barco vazio está ensinando muita gente que você nem sabe. Teu barco está vazio, mas você colocou ele nas minhas mãos. Tem muita gente aprendendo com você. Então fica aí. O teu pouco já é agradável aos meus olhos. Teu pouco de todo o coração. Excelência não é eu fazer mais do que os outros. Excelência é eu fazer o melhor com aquilo que eu posso fazer. E Deus é um Deus de excelência. Então talvez o teu pouco, a tua vontade de pegar a tua mulher, os teus filhos e fazer um cruzeiro, mas a tua realidade é a expectativa e a realidade, né? A expectativa é fazer um cruzeiro, mas a realidade é ir na Praça da Beira Rio, no domingo, tomar um caldo de cana. Faz a realidade, que a expectativa um dia vai chegar em nome de Jesus.
É isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo para você: faz a realidade. Qual é a tua realidade? Faz a tua realidade, porque na tua realidade, você fazendo o que eu estou querendo que você faça, significa que eu estou dentro do teu barco, e na tua realidade eu estou ensinando, eu estou pregando, pessoas estão vendo na tua realidade. Talvez você não foi ainda para o cruzeiro, você não tenha ido dinheiro para ir para o cruzeiro, a condição de levar a sua família para dar a volta ao mundo, porque alguém lá na beira-rio precisa ver a tua família unida. Eu preciso ensinar o povo, através da tua vida. É isso que Jesus está ensinando nesse texto. E aí diz a Bíblia que Pedro empresta, e Jesus ensina o povo, e depois que ele terminou, algo poderoso vai acontecer. Sabe o que me chama a atenção? Jesus não prometeu nada, mas ele recompensou por tudo. Jesus, quando pediu o barco para Pedro, ele não prometeu: Pedro, me empresta o barco e depois eu vou fazer uma pescaria que você vai ficar de cara comigo. Pedro não sabia de nada, ele só pediu o barco. Sabe o que ele quer ensinar a nós? Não barganhar com Deus. Deus ama quem faz com alegria, Deus ama quem serve com alegria, Deus ama quem se doa com alegria, Deus ama quem é bênção na vida dos outros com alegria. Só que Ele recompensa todo aquele que assim faz. Ele abençoa. O Senhor nosso Deus é extremamente abençoador. Então não existe, a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se nós não desanimarmos. Todo o bem que você está fazendo no reino de Deus, todo o bem que você está fazendo por pessoas, todo o bem que você tem semeado na terra, todo o bem que você faz simplesmente com a alegria de ser alguém escolhido por Deus, todo esse bem você vai colher um dia se você não desanimar. Continua fazendo isso. Continua sendo essa pessoa com ânimo, com expectativa, com perseverança. Jesus não prometeu nada, mas Jesus vai dar a eles uma pescaria extraordinária. Jesus disse a eles, quando terminou, agora, para Pedro, ele disse: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem a rede para a pesca. Toda a grandeza daquilo que você vai experimentar em Deus estão nos lugares mais profundos. Toda a grandeza que Deus quer revelar na sua vida e fazer você viver, que supera qualquer outra coisa que a terra pode te oferecer, está em você buscar cada vez mais a intimidade com o Senhor, em continuar seguindo as instruções do Mestre. Primeiro ele pediu-lhes: afaste o barco. Depois ele disse: vá para onde as águas são mais profundas. Sempre há uma próxima instrução, e a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes a gente começa na obediência e termina na independência. A gente começa na dependência do Senhor, mas termina na própria força, no próprio conhecimento. E a vontade do Senhor é de fazer cada vez mais íntimo dEle. E a intimidade, Jesus disse assim: eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós temos a mesma promessa de nos tornarmos amigos de Deus. E a amizade com o Senhor está ligada à obediência às instruções, a sempre dar o próximo passo diante da palavra. Se tem uma palavra, vai; se não tem, aguarda, porque virá uma palavra. Às vezes na angústia a gente dá um passo de fé, e aí tá, e agora Deus? E agora? E agora? E agora? E agora? Deus não falou, então é aqui. Aguarde a próxima instrução, ela vai te levar para um lugar onde haverá abundância do Senhor para você e para a sua vida, porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. Agora, a vida com o Senhor significa discipulado, significa orientação, andar sempre debaixo de uma palavra.
sempre debaixo de uma instrução. Eu me lembro a história da viúva que foi procurar o profeta, porque ela disse ao profeta que os seus filhos e ela estavam sendo escravizados, as suas dívidas eram demais, porque o seu marido, que era um profeta, que servia ao Senhor, havia morrido. E ela foi clamar ao profeta: o meu marido servia a Deus, e agora nós estamos passando pela dificuldade que nós estamos passando. O profeta deu instruções para ela. O profeta não deu rodopio, o profeta não inventou moda, o profeta deu instruções. É o que o Senhor faz conosco, o Senhor nos dá instruções. E acatar a instrução do Senhor nos leva ao próximo passo. E ele deu uma instrução a ela dizendo: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite na botija. Ele disse: vá, olha a instrução, peça muitas vasilhas emprestadas. Olha que mais uma vez o propósito do Senhor não acontecendo a partir de um só, mas sempre contando com comunhão. Vá aos seus vizinhos e peça muitas vasilhas emprestadas. Eu fico imaginando se ela fosse aquele tipo de crente que ninguém na vizinhança gosta dela. O crente insuportável no prédio, ele é o crente. Meu Deus, lá vem o crente. Ela morava num lugar onde ela dependeu agora da generosidade dos vizinhos. E o ser humano é vingativo. Se ela não tivesse sido uma pessoa íntegra, na hora de pedir, o que vasilha, o que? Sai fora. E ela pediu muitas, e a Bíblia diz que ela tinha muitas vasilhas, e cada vasilha que ela pediu emprestada foi cheia de azeite, porque enquanto ela tinha vasilhas, o azeite não cessou. Enquanto você tem conexões, a bênção do Senhor não cessará na sua vida. Enquanto você se relaciona com pessoas, a bênção do Senhor não vai cessar na sua vida. A grande bênção que o Senhor tem para as nossas vidas está ligada à vida de alguém, então conecte-se em nome de Jesus. E quando elas se encheram, a Bíblia diz que o que ela faz? Agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Ela foi de novo e pediu uma segunda instrução. Porque às vezes a gente ora: Senhor, nos abençoa. Glória a Deus, Deus nos abençoou. O correto agora é dizer: Senhor, e agora como é que tu quer que eu invista, faça, realize? O que tu queres que eu faça com a bênção que tu tens me dado? Ela foi e perguntou ao profeta: tá, e agora eu faço o quê? Aí ele disse a ela: agora vai, vende todo esse azeite, pague as suas dívidas, porque o princípio do crente é primeiro pagar as dívidas, e viva com o que sobrar. Ela pagou tudo que ela devia e viveu com dignidade com tudo que sobrou. Você crê que o Senhor vai te dar e você vai pagar tudo que você deve e vai viver com dignidade com o que sobrar? Esse é o nosso propósito. Às vezes nós somos tentados ao quê? O Senhor me abençoou, cadê as dívidas? Balão nas dívidas. Vai caducar, vai caducar. A gente pensa isso. Só que viver pela fé é viver pela obediência na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: se você não tem para pagar, relaxa, dorme, porque eu vou abrir uma porta para você, mas quando eu abrir, pague, porque você vai viver com dignidade e outras se abrirão, não vai lhe faltar. É isso que a gente tem que acreditar, seguindo sempre a instrução. E Jesus disse: agora vai para as águas que são mais profundas, vai para a intimidade, vai mais para a obediência. Águas tem sentido a palavra. Quanto mais profundo nós mergulharmos na palavra, maior será a pescaria que nós teremos. E aí a Bíblia diz que eles foram e puxaram a rede. Mas antes Pedro disse algo, e eu vou concluir aqui para a gente acabar, senão a gente vai longe. A Bíblia diz que Pedro disse assim: Senhor, nós já pescamos uma noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, eu vou lançar novamente a rede para a pesca. Quem que entendia de pesca ali? Quem era o profissional da pesca ali? Pedro. O que Jesus mandou Pedro fazer? Porque a Bíblia diz: vá
Pedro, vai para as águas mais profundas, e a todos Jesus disse, lancem a rede para a pesca. O que Jesus mandou eles fazerem? A mesma coisa que eles já tinham feito várias vezes. Por isso que Pedro diz o que diz: mestre, nós já pescamos uma noite inteira e não pegamos nada. Se a gente fizer uma conta básica, uma noite tem 12 horas, nós vamos pegar 6 horas, da meia-noite às 6 horas da manhã, considerando ali 10 minutinhos, cada tarrafada, porque a pescaria era de tarrafa. Até as 6 horas da manhã, Pedro talvez deu assim, considerando a lentidão, se ele fosse lento ali, 36 tarrafadas, que pode ser multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5, por quantos forem, porque ele não estava sozinho, poderia ser muito mais ágil, mas vamos considerar no mínimo 40 tarrafadas numa madrugada, não pescou nada, e Jesus pega e diz para ele fazer novamente a mesma coisa. E Pedro disse, porque és tu quem está dizendo, eu vou fazer, debaixo da tua palavra eu vou fazer. Você já falou com esse marido 50 milhões de vezes, mas agora Jesus está te dizendo, você foi 50 milhões de vezes na tua palavra, agora eu estou te dizendo, vai na minha palavra, e dessa vez vai dar certo. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Tenta mais uma vez, Pedro, mas agora tenta debaixo da minha palavra. Me permita dizer algo para você, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e o seu amor, tente mais uma vez, e você vai pescar, e a frustração vai se acabar, e você vai ver o poder que vai surgir nisso que você já fez tantas outras vezes, mas agora pelo poder do nome de Jesus vai dar certo. Foi isso o que Jesus disse a eles. Pedro, eu sei, Pedro, que tu é o cara nesse negócio aí, já fizesse muitas vezes, tu não precisa me ensinar, eu não preciso te ensinar nada acerca de como lançar, mas agora eu quero te ensinar um princípio. Tudo é possível àquele que crê no poder do nome de Jesus. Todas as coisas você pode, se você for fortalecido pelo poder do nome de Jesus. Isso significa que tudo aquilo que você já sabe fazer, está acostumado a fazer e talvez não está dando certo, o Senhor está dizendo, no poder do meu nome vai dar certo. Vai trabalhar amanhã no poder do nome de Jesus. Vá sentar amanhã para conversar com aquele filho, com aquela mulher, com aquele amigo, no poder do nome de Jesus. Mas eu já falei 50 vezes, vai de novo, mas agora vai dizendo, Senhor, é no teu nome que eu vou. Aonde havia esterilidade, agora vai haver frutificação em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso para nos fazer vencer, nos tornar mais do que vencedores, chegarmos a lugares altos, vivermos tudo que nós podemos viver, só pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar? O resto da história você já conhece, pegaram muitos peixes, as redes começaram a se rasgar, e aí aquele cara que lá no começo do texto, talvez muita gente dizendo, por que Jesus entrou no barco dele, hein? Por que Jesus abençoou ele e não eu? Eu também passei a noite toda pescando. Talvez porque se fosse aquele que estava murmurando, quando os barcos começaram a se encher, ele ia dar um jeito de botar tudo para dentro do barco, afundar com o barco e tudo. Pedro disse, cadê os meus amigos? Venham aqui, vamos compartilhar de tudo que o Senhor está me dando. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Jesus sabia que quando o barco se enchesse, Pedro não se tornaria uma poça, mas se tornaria uma fonte a jorrar. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida, vai te fazer não apenas um abençoado, mas um grande abençoador, uma fonte a jorrar, um rio que flui, alguém que abençoa, alguém que vive grandes coisas. Sabe qual foi o detalhe? A Bíblia diz que Pedro chamou os companheiros, os mesmos que estiveram na frustração,
agora estão na honra. Por que Deus abençoou aquele cara lá? Não consigo entender, ele não tem nada melhor do que eu. Talvez porque quando ele subir e estiver no lugar alto, ele vai se lembrar de quem estava com ele no lugar baixo. E às vezes nós, quando nós chegamos num lugar alto, a gente se esquece de quem chorou conosco. Nem sei quem são. Se fui pobre um dia eu não me lembro. Pedro chamou seus companheiros, Pedro chamou aqueles que estavam com ele, Pedro chamou aqueles que estavam frustrados. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, que caia sobre a sua vida também, em nome de Jesus. O Deus que me abençoa tanto que eu posso te abençoar também. Vamos juntos, vamos para frente. E aí diz o texto que eles voltaram para a praia. Sabe o que era a praia? Era o lugar da humilhação. Agora eles voltaram cheios de honras. Porque onde houve humilhação, haverá dupla honra. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. Onde houve vergonha, haverá honra. O Deus que você serve é um Deus de honra. Pode ter certeza que por causa da tua fidelidade, da tua resiliência, da tua confiança em Deus, da tua obediência de dizer: Senhor, eu já fiz de tantas formas, já fiz tudo, mas é por causa da tua palavra eu vou fazer de novo. Por causa disso tudo você vai ser honrado nessa terra, porque a honra que Deus te dá glorifica o nome dEle. A honra é nossa, mas a glória é dEle. Siga instrução pós instrução. Permaneça na instrução. Você vai viver tudo. E diz a Bíblia que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Porque nada que o Senhor lhes deu roubou o coração deles do Senhor. A Bíblia não diz que eles jogaram fora, porque Deus não é Deus de desperdício. A Bíblia vai dizer nos outros evangelhos que eles deixaram tudo com os pais deles. O pai de Tiago e João continuou a empresa próspera, abençoada, e eles foram viver o chamado deles, e esta companhia de pesca que eles tinham serviu o ministério de Cristo por muito tempo. Jesus andava de barco para cima e para baixo. De que barco você achava que ia roubar o barco? Era o ministério, era a bênção do Senhor provendo, mas o coração deles entregue ao Senhor. Que a nossa oração seja: Senhor, de tudo que Tu nos deres, que nada disso roube o nosso coração de Ti. Que essa seja a nossa vida. E não pense que é só dinheiro não, meu irmão. Às vezes um ministério rouba o nosso coração do Senhor. Às vezes Deus abençoa tanto ministerialmente, tanto, que nós nos tornamos tão ativistas, cheios do poder, que nós não temos mais tempo para falar com Deus. A gente vai falar de Deus, mas não fala mais com Deus. Porque toda a riqueza que o Senhor nos dá, e riqueza é muito mais do que vil metal, entenda isso. Toda a riqueza que o Senhor nos dá, nós corremos o risco de nos afastar do Senhor, porque nos tornamos entorpecidos. Que a nossa oração seja: Senhor, eu quero Te seguir. De tudo que Tu me deres, fica atrás. É Tu, eu contigo e toda a bênção atrás, porque a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás, acompanham e vêm sobre. Sabe o que eles estavam dizendo? Senhor, maior do que a bênção para mim é o abençoador de toda a bênção. Que essa seja a nossa vida. Eu quero declarar em nome de Jesus: barcos cheios, toda a provisão do Senhor, toda a bondade do Senhor, toda a graça do Senhor, toda a medida de graça para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua saúde, seja lá qual for o tipo de barco, emocional, espiritual, sentimental, seja qual for profissional, que ele esteja cheio da bênção do Senhor, e que todas essas bênçãos te tornem ainda mais íntimo do abençoador, que está contigo em todo tempo, em todo momento, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos orar então.